Ó, o Anderson aí, boa noite. Esperar um minutinho o pessoal entrar aqui e a gente já começa, hein? Ó o Ramon aí, ó. Boa noite, Ramon. Tudo bem? Charlie Queiroz, boa noite. Deixa eu botar aqui o tema da live que eu esqueci. Tá um calor aqui no Rio que só Deus. De onde vocês estão falando? Como é que tá o tempo aí? Coloca aí nos comentários aí pra gente saber, porque aqui no Rio deve estar uns 50 graus. Meu Deus do céu. Tá calor. Vai suando aqui. Se eu estiver suando aqui no meio da live, não se preocupem. Estou bem. Só o calor do Rio. Vamos chegando, vamos compartilhando a live. Vamos já deixando aí de onde você está falando. Que já vamos começar. Compartilhem. Ó, lá no Ramon também, ó, Feira de Santana, Bahia. Tá um calor também daqueles, né, Ramon? Deixa eu compartilhar aqui a live. Compartilhem aí. Chamem todo mundo. Que essa live vai ser sensacional, como sempre. Chama todo mundo. Enviei aqui para algumas pessoas. Tem algumas pessoas que entram, saem, depois entram de novo, depois saem. Mas é isso. Bom, vamos começar a live. Tá um calor desgramento. Então vamos começar, vamos falar logo o assunto. Ó, Vitória, Espírito Santo, Anderson. Como é que tá em Vitória, Anderson? Muito calor? Imagino que sim também, né? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a semana, né? Para quem não conhece essa live semanal, a gente vem fazendo aí já uns 3 meses, toda semana essa live. Nessa live a gente fala um pouquinho sobre o que aconteceu aí na última semana no departamento pessoal e a gente aproveita também para abordar um tema, né? Um tema que geralmente vocês sugerem. Nesse caso específico a gente está abordando um tema que o Ramon que está aí indicou, né? Pediu pra gente e aí eu peguei esse tema. Ele indicou ontem o tema, preparei então rapidinho aí o conteúdo e hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse tema. Eloá chegando aí, ó, boa noite. DP Consult, seja bem-vindo e boa noite. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a semana. Semana, muita correria, né? Provavelmente a semana de vocês, se vocês são do departamento pessoal e pagam no 5º dia útil, provavelmente a semana de vocês ainda está corrida e vai estar aí provavelmente até semana que vem. Eu pago lá a folha no último dia útil do mês, então a minha correria foi tudo na semana passada e essa semana a gente finalizou a folha. Tudo certo, mais um mês, mais uma geladeira aí que a gente tira das costas, né, depois do fechamento de folha. Botei até aqui para vocês aqui no canal, sugeri, né? Perguntei o que vocês achariam da gente fazer uma live, a live do fechamento de folha, né? O nome da live vai ser Eu Sobrevivi a Mais um Mês. E aí eu coloquei essa sugestão aqui para vocês. A maioria das pessoas gostaram da ideia. Então, a partir da próxima semana, sexta-feira da semana que vem, a gente vai fazer a nossa primeira live de fechamento de folha. Eu sobrevivi mais um mês. Então vai ser uma live bem descontraída, uma live bem diferente de todas essas. A intenção dessa live é a gente não falar de DP, então a gente vai falar sobre a vida, vamos falar sobre tudo, né? Menos sobre departamento pessoal, que é uma live do Extravasa, né? Então vamos botar uma música aqui, umas sofrências da vida, para quem trabalha em departamento pessoal aí. Cada pessoa do departamento pessoal tem um ritual, né?
Quando o departamento pessoal pega muitas folhas, tem muita coisa para fazer, eu já boto uma sofrência aqui, começo a ouvir e a coisa se desenvolve, né? Então, cada pessoa, departamento pessoal, tem um ritual quando a coisa pega fogo, né? Quando você está tentando ali fechar as coisas e tudo dá errado. Aí, cada pessoa tem um ritual. O meu ritual é botar um sertanejo aqui, um pagode, uma sofrência, que rapidinho as coisas andam. Depois deixem aqui nos comentários que eu quero saber qual o ritual que você tem do fechamento de folha. Quando tudo tá dando errado, e aí, o que você faz? Você vai no banheiro, lava o rosto, você vai pegar um ar, o que você faz? Qual o seu hábito, né, quando as coisas estão pegando fogo? Deixa aqui nos comentários aqui que depois eu quero ver para saber. O meu é colocar uma sofrência e respirar fundo. No final sempre dá certo. Então vamos lá. Essa semana a gente pagou a nossa folha, pagamos ontem. Tudo certo, todo mundo recebeu, menos um mês. Agora a gente vai para os fechamentos de impostos e etc. Tá? Semana que vem a gente vai ter essa primeira live, a gente vai anunciando aí ao longo da semana. Uma outra coisa também que aconteceu essa semana, o FAP, né? A gente já consegue, desde ontem, consultar o FAP para 2021. Fiquem atentos aí com relação ao percentual e caso vocês queiram fazer uma contestação do percentual, tá? Então vejam o prazo que vocês têm para vocês não perderem esse prazo e ter que pagar o percentual que o governo determinou, tá? Então o FAP eu fiz até uma postagem aqui, acho que foi na terça-feira, falando sobre o FAP. Caso você tenha alguma dúvida de onde consultar e como o governo chega naquele percentual, é só você olhar essa postagem que a gente fez aqui na terça-feira, tá? Então essa semana teve o FAP. Uma coisa que está saindo aí nos jornais, tem o pessoal já começando a postar aí, etc., e que a gente já vem falando, o maior tempão, é referente à prorrogação da suspensão e redução de contrato, né? Eu fiz até uma postagem, se eu não me engano, falando sobre isso. Falei na última live também, que provavelmente ia sair uma prorrogação de mais 60 dias, porque a última prorrogação só levou até outubro, até dia 7 de outubro, foi prorrogado por 60 dias, só que de outubro até dezembro você ainda tem mais ou menos aí uns 60 dias, né? E o auxílio emergencial já foi prorrogado até dezembro, o estado de calamidade pública está até dezembro, então não estava fazendo muito sentido não ter a redução e a suspensão até dezembro também, tá? Mas já está saindo várias notícias aí, daqui a pouco sai um decreto também prorrogando isso. Uma outra coisa também, o Ministério do Trabalho divulgou aí essa semana uma nova atualização referente à RAS. Ainda tem alguns funcionários que não conseguiram receber o PIS. E aí o Ministério do Trabalho soltou um novo comunicado aí falando que já arrumou o que faltava e a princípio está tudo ok. Então, caso vocês tenham algum funcionário que não conseguiu receber PIS, pede para eles irem agora lá na Caixa para ver se já foi regularizado. Tá ok? Uma outra coisa que aconteceu essa semana, a Caixa soltou uma circular falando que os valores de 13º, que não estava puxando no parcelamento do FGTS, eles já vão incluir a partir da próxima parcela. Tá? Então, a partir dessa quarta parcela, que é a próxima, em diante, já vai ser incluído o valor do 13º, né? Porque não entrou nas outras parcelas. Tá? Então, para você que tinha essa diferença aí e estava guardando aí no seu controle, a Caixa já vai lançar aí a partir da próxima parcela, ok? Um outro número que eu gosto sempre de trazer aqui para vocês é referente ao CAGED, né? Todo mês o Ministério do Trabalho solta o número do CAGED, né, para a gente saber quantas admissões tiveram, quantas pessoas conseguiram emprego no mês ou foram demitidas, né? Esse valor pode ser positivo ou negativo, e ele é composto nada mais do que total de admissões versus total de demissões. Se for negativo, foi porque teve mais demissões que admissões. Se for positivo, porque teve mais admissões do que demissões no mês, né? E a gente vem tendo um número negativo, né? Desde de março ali, mais ou menos, por conta da pandemia. Muita gente perdeu o emprego, infelizmente.
E a partir de julho, a gente já começou a ter a reversão desse número, né? Em junho, a gente fechou o mês de junho com quase 11 mil pessoas perdendo emprego. Em julho, a gente já teve 131 mil pessoas conseguindo emprego. Então, esse número já ficou positivo em 131 mil em julho. E agora, em agosto, esse número fechou em quase 250 mil. Tá? Então, 250 mil pessoas conseguiram emprego agora em agosto, entendeu? Então, esse número está ficando cada vez mais positivo, o que nos dá aí uma noção de como é que está o mercado, né? Parece que o mercado já está voltando a aquecer. E caso vocês tenham conhecido alguém que ainda não conseguiu uma oportunidade, passe essa informação aí para eles, porque provavelmente vai dar um ânimo aí para eles de que o mercado está voltando, tá? E a última notícia que eu tenho aqui para vocês, antes da gente começar a live, o tema da live, é referente a essa live semanal, tá? Essa é a nossa última live semanal que a gente vai fazer nesse formato, né, de toda quinta-feira. A minha intenção agora é fazer lives esporádicas com pessoas, ou até mesmo eu, caso eu tenha algum tema específico, tá, que vocês me peçam muito. Mas já vim fazendo aí, acho que há uns 2, 3 meses, live toda quinta-feira, né? Tem pessoas aqui que seguem a gente, tá em todas as lives, como a Thaís, Ramon, o Bruno também que passou por aí, Isabelle. Fico muito feliz por vocês estarem aqui, espero que esteja conseguindo ajudar vocês a agregar cada vez mais toda quinta-feira, tá? Mas a partir da próxima semana eu pretendo mudar esse formato, né? Eu pretendo criar um formato diferente, tirar essa coisa de toda quinta-feira e trazer pessoas que vão agregar cada vez mais aqui para a live, né? Eu já trouxe muitas pessoas aqui, muitos profissionais excepcionais que não estão na internet, né? Geralmente eu trago pessoas que eu conheço e que são pessoas muito boas, cada um na sua profissão, e procuro trazer essas pessoas para cá para abordar um assunto específico, né? Então eu já trouxe aqui um especialista de compliance, trabalhista, de RH, então já veio muita gente aqui, né? Já fiz algumas lives com outras pessoas de outros canais, como o Guilherme, do E Agora DP, que é um amigo, e de outros canais também, e pretendo ainda trazer mais, tá? Semana que vem a gente tem uma live marcada, eu acho que para terça-feira. Eu vou divulgar aqui para vocês, com a Lilian também, de outro canal aí, e a gente vai abordar um tema bem legal também. Então a minha intenção é agora a gente conseguir fechar essas lives específicas, tá? E trazer aqui para vocês conteúdos de qualidade, continuar trazendo, né? Mas eu quis fazer essas lives semanais aí, essas primeiras aí durante esses 2 meses, para conseguir abordar muitos assuntos aqui para vocês, entendeu? Então foi um start aqui do canal. Agora a gente vai seguir com lives mais esporádicas em outros formatos, tá? Vai ficar bem legal. Então a notícia triste, que vai ser a última live na quinta, mas notícia feliz, que a gente vai continuar tendo lives mais específicas em outro formato, tá bom? Agora vamos para o tema da live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a diferença do departamento pessoal de empresa versus o departamento pessoal de escritório, né? Eu trabalhei 5 anos em escritório de contabilidade, um escritório pequeno. A gente fechava folha de mais de 80 empresas e venho trabalhando aí há mais de 9 anos em empresa, né? Então eu trabalhava fazendo a folha lá no escritório, terceirizado, né? E agora eu trabalho dentro de uma empresa que o departamento pessoal é interno. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês e quero que vocês me ajudem colocando aqui nos comentários qual é a diferença para você de um departamento pessoal de escritório para um departamento pessoal de empresa, né? Do profissional, do ponto de vista do profissional, né? O que o profissional tem que ficar atento quando ele trabalha no departamento pessoal de empresa e o que ele tem que ficar atento quando ele trabalha no departamento pessoal de escritório, tá? Se vocês sabem ou acham, coloquem aqui nos comentários, por favor, que eu vou ler no final tudo que vocês estão falando aí, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que a principal diferença
entre um departamento pessoal de empresa para um departamento pessoal de escritório é o foco, né? Ah, Alex, como assim o foco? Quando você está no escritório de contabilidade, o teu foco é o processo, né? A empresa te paga para você fazer os processos de departamento pessoal. Então lá o seu foco, o foco do profissional de departamento pessoal é na rotina e nas tarefas, né, que o departamento pessoal tem. Então o foco dele é na rotina, nas tarefas, entregar tudo pro cliente, tá? Então quando você está em escritório, o teu foco é nas tarefas. Quando você está na empresa, o seu foco é no público-alvo. Qual é o seu público-alvo quando você está na empresa? Todos os funcionários, gestores, diretores. Então, quando você está numa empresa, você tem que fazer processos que venham a facilitar a vida dos gestores, dos diretores, se tornar um departamento pessoal mais estratégico, entendeu? Então, são dois focos diferentes. Quando você está no escritório, você foca na rotina, nos processos. Quando você está na empresa, o seu foco é nas pessoas, tá? Você lida no dia a dia com todos os funcionários. No escritório, você não lida com todos os funcionários. No escritório, você lida com o seu ponto focal na empresa, entendeu? Então, essa é a principal diferença entre um departamento pessoal de escritório para um departamento pessoal de empresa. Mas, além dessa diferença, eu procurei enumerar outras diferenças entre o profissional de empresa e o profissional de escritório, tá? A primeira diferença, vamos falar agora sobre a parte da empresa, depois a gente fala sobre a parte do escritório, tá? Na empresa, você tem que ter um conhecimento mais profundo sobre a atividade da empresa, sobre a estratégia da empresa e seus objetivos no futuro, tá? Então, quando você está na empresa, você tem que saber qual é o ramo de atividade da empresa. Ah, o ramo de atividade da empresa é construção civil. Ok. Então, eu vou estudar esse ramo de construção civil porque é o ramo que eu preciso saber. Então, eu vou saber todas as particularidades referentes à construção civil, vou saber como é que funciona as guias, os recolhimentos, as entregas, a retenção de INSS na nota fiscal de mão de obra. Então, eu vou saber tudo relacionado àquela atividade específica, né? Além disso, eu vou estar junto da empresa, eu vou saber da empresa qual é a estratégia, né? Qual a estratégia que você tem, onde você quer chegar. E você vai participar, você vai fornecer informações para que os gestores e os diretores consigam ter resultado, tá? Então, a gente vai fornecer informações para outros setores, principalmente para a diretoria e para os gestores, tá? Então, quando você está dentro da empresa, você tem que saber que, a minha atividade é essa, ok. Então, eu vou focar nessa atividade. O meu público-alvo são os diretores, os gestores e os funcionários. Então, eu vou focar nesses três. Qual o objetivo da empresa? O que eu posso fazer para ajudar nesses objetivos da empresa, né? Como eu faço para ser mais estratégico? Eu tenho que fornecer informações para os gestores, para eles conseguirem tomar melhores decisões, entendeu? Então, essa é o primeiro ponto que você tem que saber quando você é do departamento pessoal de uma empresa. Uma outra coisa que eu acabei já falando na primeira é seu público-alvo, né? Lá no escritório de contabilidade, seu público-alvo é teu ponto focal. Na empresa, são todos os funcionários. Então, você tem que trabalhar para atender a demanda, as necessidades dos funcionários, tá? Então, esse é o segundo ponto de empresa. Terceiro ponto, quando você trabalha na empresa, você é responsável por toda a rotina de departamento pessoal. Ah, Alex, como assim? Responsável por toda a rotina de departamento pessoal? Quando eu estou no escritório, eu também sou responsável. Não. Quando você está no escritório de contabilidade, geralmente, dentro do escopo de trabalho do escritório de contabilidade, não está benefícios e não está ponto, tá? E interação com os funcionários. Então, essas três coisas você não tem quando você trabalha no escritório. Mas quando você trabalha numa empresa, você fecha benefício, você fecha ponto e você lida com todos os funcionários da empresa, tá? Então, você é responsável por toda a rotina de DP, incluindo benefícios, pontos e essas tratativas juntos com os funcionários, tá? Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto.
Quando você está numa empresa, você lida direto com os gestores e diretores e tem que fornecer informações estratégicas, né? Conforme eu já tinha até citado lá no primeiro ponto. Quando você está em escritório de contabilidade, tudo que o teu ponto focal te pede, você vai lá e manda, né? Agora, quando você está numa empresa, você tem que entender qual é a necessidade dos gestores e dos diretores e você vai trabalhar para atender aquelas necessidades deles, né? Então, custo homem-hora, absenteísmo. Eu quero ter um controle maior sobre todo o custo que o meu funcionário tem. Eu quero saber quando o meu funcionário bate ponto, quando não bate, quando almoça, quando não almoça. Então, todo esse controle do funcionário você vai ter que fornecer para os tomadores de decisão, tá? Isso quando você está numa empresa. Então, seu foco é diferente. Quinto ponto, ter maior conhecimento da atividade específica da empresa, né, que a empresa trabalha, além de sindicato, Ministério do Trabalho. Então, você vai ter que conhecer tudo que está em contorno ali, tudo que está externo à empresa, né, o seu macro. Então, tudo que compõe a empresa ou que pode impactar na empresa, você tem que ter ciência, tá? Por quê? Porque quando a empresa tem algum problema referente à parte trabalhista, tributária ou previdenciária, ela vai procurar você, tá? Ela não vai procurar um escritório, ela não vai procurar o DP interno, então ela vai procurar você. Você é responsável por isso, tá? Então, todas as negociações com o sindicato, negociações com o Ministério do Trabalho, ou caso tenha alguma fiscalização com o Ministério do Trabalho, caso vocês tenham auditorias internas ou externas, é você que vai responder. Caso você tenha auditoria de ISO, é você que vai estar lá como responsável para responder essa auditoria. Então, quando você está na empresa, você não tem pra onde correr, você que é o responsável, entendeu? Por tudo. Então, essa é uma diferença que você também tem no escritório de contabilidade. Com a contabilidade, você fornece informações. À medida que a pessoa vai pedindo, você vai enviando os relatórios, entendeu? Então, é diferente. Esse é mais um ponto de diferença. Responsável por toda a demanda trabalhista, previdenciária e fiscal. Quando você está num escritório, quando você tem um escritório, o escritório ele é responsável por isso. Por quê? Porque existe um contrato entre a empresa e o escritório. Então, caso dê algum problema, o responsável é o escritório. Agora, quando você está no departamento pessoal interno da empresa, você que é responsável por tudo, tá? Inclusive, você é a pessoa que vai participar de reuniões, né? Toda vez que tiver alguma reunião, por exemplo, agora está tendo muita reunião sobre a LGPD, né? E aí vai precisar de um responsável do departamento pessoal, porque vai impactar quase que por um todo o departamento pessoal essa nova lei. Então, toda reunião referente a LGPD, treinamento, você vai participar, entendeu? Quando você está no escritório de contabilidade, você vai aprender sobre LGPD, mas você vai aprender numa visão diferente, tá? Na empresa você tem que saber tudo sobre o LGPD que impacte no departamento pessoal, tá? Então essa é mais uma diferença entre empresa e escritório, tá bom? Esses são os pontos que eu coloquei. Se você sabe de mais algum ponto, coloque aqui nos comentários que eu vou ler no final, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do departamento pessoal terceirizado, né? Qual é a diferença? O que você tem no terceirizado que você não tem no departamento pessoal interno de uma empresa, tá ok? Primeiro ponto, atende a diversos clientes de vários ramos de atividades possíveis, né? Então, quando você está em escritório de contabilidade, você praticamente está ali para apagar incêndio. Você faz rotina e apaga incêndio. Toda hora vem um cliente te ligando por uma coisa diferente e você está ali, ó, responde um aqui, acabou, já responde outro ali, já vem um e-mail, você já tem que responder. Então, no escritório de contabilidade, você está trabalhando com várias empresas de vários ramos de atividades que existem, entendeu? Então, a abordagem é completamente diferente. Na empresa, você tem um ramo, no escritório, você tem vários, tá? E você está ali pagando incêndio, resolve um aqui, resolve outro ali, rotina, ajuda, rotina, dá apoio, rotina, é praticamente isso, esse looping que você fica quando você trabalha no escritório de contabilidade. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, tem conhecimento de particularidade de cada ramo de atividade, de cada cliente.
Então você é obrigado a saber das particularidades que tem em cada ramo de atividade, né? Siderúrgica, metalúrgica, transporte público, comércio. Então todos esses ramos de atividade, todos esses sindicatos, você tem que saber qual é a particularidade que tem na convenção de cada um, de cada profissional que trabalha em cada atividade dessa, tá? Lá na empresa você tem que saber do ramo de atividade da empresa, do sindicato da empresa, das particularidades daquele funcionário. Agora, escritório de contabilidade você tem que saber de todos, né? Porque você está ali para dar apoio a todas as empresas, então você tem que saber. Se você não souber, você vai dar uma informação errada para aquela empresa e pode ocasionar uma fiscalização e uma autuação, tá? Então é muito importante quando você está no escritório você saber um pouquinho de cada coisa, tá? Uma outra coisa que tu vai precisar saber é ter um conhecimento geral sobre a legislação trabalhista. Como eu já disse, você dá uma consultoria para a empresa. Toda vez que a empresa tiver alguma dúvida referente à legislação ou alguma novidade que saiu, né? Esse ano foi um ano aí que mais saiu mudanças na legislação trabalhista, o cliente vai te ligar e você tem que ter a resposta. Você não pode falar que não sabe, né? Você tem que saber. Você é a pessoa que ele vai recorrer para tirar dúvida, entendeu? E você está sendo pago para saber. Então você não pode falar que não sabe, né? O máximo que tu pode falar é: vou verificar, vou dar uma olhada, vou tirar algumas dúvidas aqui, já te retorno. Ou pede para ele mandar por e-mail e você responde por e-mail, entendeu? Mas você tem que ter a resposta para o seu cliente. Então você precisa ter conhecimento sobre a legislação trabalhista, tá? Esse é o básico para você conseguir dar apoio ao seu cliente, ok? Quarto ponto: seu público-alvo é o seu ponto focal na empresa, tá? Então lá na empresa o teu ponto focal são todos os funcionários. Quando você está no escritório, o seu ponto focal é aquela pessoa que está na empresa que vai receber todas as suas informações, tá? Geralmente tem uma pessoa lá da área administrativa ou do RH, ou até mesmo do DP, que fica na empresa para receber todos os relatórios que você vai mandar e fazer a devida tratativa referente àqueles documentos, tá? Então o seu público-alvo é essa pessoa específica que você tem na empresa. Cada empresa você vai ter um ponto focal diferente. Quinto ponto, foco total na rotina. Quando você está no escritório de contabilidade, teu foco total é na rotina. Você fecha a folha, fecha impostos, manda para o cliente, já tem o adiantamento de salário, você faz o adiantamento, manda para o cliente, acabou o adiantamento, já começa a folha de pagamento, faz a folha, impostos, manda para o cliente, aí você fica nesse loop, né? Fica nesse loop. Folha, impostos, entrega de informações, adiantamento, folha e por aí vai. E além disso, desses processos, você ainda tem admissões, demissões, férias, transferências, alterações. Tudo isso você vai estar fazendo ali à medida que o seu cliente for solicitando, tá? Então, no escritório de contabilidade, seu foco total é na rotina. Rotina e consultoria no cliente. Rotina, consultoria para o cliente, tá? Diferente da empresa. Da empresa, o seu foco é outro, tá? Uma outra coisa que você vai precisar fazer: dar apoio ao seu ponto focal, tirar todas as dúvidas e fazer ele crescer, fazer ele entender o seu ponto de vista, tá? Você tem que treinar essa pessoa, porque se você treinar e ela souber como é que você faz as coisas, ela vai te ajudar, tá? Ela vai ficar menos dependente de você. Se você não der as informações, se você não treinar, se você não ajudar essa pessoa, ela vai ficar muito dependente de você. E aí ela vai te ligar a cada 5 segundos, né? E aí você não vai conseguir fazer mais nada, a não ser atender aquela pessoa, né? Até porque você não tem a opção de não atender. Você está sendo pago para atender, tá? Então, dê total apoio ao seu ponto focal, conheça ele, veja onde ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade de entender legislação, então vou ajudar ele aqui um pouquinho sobre legislação. Ele tem dificuldade na admissão.
cara, para com ele, marca uma reunião aí no Zoom, no Meet, no Teams, e conversa com ele, dá um treinamento para ele, explica para ele como é que funciona o processo de admissão, processo de demissão, processo de transferência, que aí ele vai conseguir ter esse conhecimento. E a partir do momento que ele tem esse conhecimento, ele vai filtrar as informações antes de te mandar, né? Quando o chefe dele lá perguntar alguma coisa, ele já vai saber falar com o chefe. Ele não vai precisar ficar te ligando para você passar informação para ele passar informação para o chefe, tá? Então, treine essa pessoa e ajude essa pessoa a ela te ajudar, tá? Então, foco total nessa pessoa, no seu ponto focal lá na empresa, ok? E o último ponto, né, a última dica aqui que eu dou para quem trabalha no escritório, rotina é muito intensa no escritório de contabilidade e quase nunca você vai ter tempo para fazer outras coisas que não seja a rotina, para inovar, né? É muito difícil quando você está no escritório, ainda mais se for escritório de contabilidade pequeno, é muito difícil você conseguir ter tempo para tentar fazer algo diferente, tá? Então você acaba utilizando as suas horas vagas para tentar se organizar e criar algo diferente para agregar cada vez mais para o seu cliente, tá? Então, foco no ERP, tá? Você tem que ter um ERP é o sistema de folha, você tem que ter um sistema que seja bem integrado, tá? Integrado com contábil, integrado com financeiro, principalmente. E se tiver com fiscal, melhor ainda, tá? Por quê? Porque se ele tiver integrado com a contabilidade, os sistemas eles vão se conversar e você não vai precisar perder tempo para gerar relatórios para mandar para a contabilidade. Se o sistema ele é integrado, você dá um clique, ele gera os processos, você confere e finalizou. Agora, se ele não é, você vai dar uns 30 cliques para gerar, para depois você conferir, tá? Então, procure sistemas que tenham essa integração, tá? Ele vai te ajudar bastante. Uma outra coisa, existem plataformas que integram com o ERP, né? Essas plataformas são web, elas integram com o ERP, né, o ERP de fechamento de folha, onde fica o sistema de folha. Elas integram com o ERP, puxam informações e através dessa plataforma os funcionários conseguem ter acesso aos contra-cheques, às férias, a ponto. Então você acaba tirando muita demanda que fica no departamento pessoal e passando isso para o funcionário. O que é bom para ele e o que é bom para você, tá? Por que é bom para ele e bom para você? Porque ele vai conseguir ter a gestão das informações dele, do ponto, vai conseguir pegar contra-cheque quando quiser, vai conseguir ter as informações dele quando ele quiser. Ah, preciso do meu PIS, eu não lembro qual é o número do PIS. Ele vai entrar lá e vai pegar o número do PIS dele. Informe de rendimento, se ele precisar, ele vai entrar nessa plataforma e vai pegar. Se ele quiser férias, ele vai entrar nessa plataforma e vai abrir uma requisição lá de férias. Entendeu? Então tudo isso você tira do departamento pessoal e passa para o funcionário começar a fazer. E aí você fica só na gestão dessas informações e depois geração dos relatórios, entendeu? Então já existem essas plataformas, vejam as que tem no mercado. Se você precisar de alguma indicação, vocês me falam. Tem uma plataforma boa aí, me fala que eu indico para vocês, que ela vai te ajudar muito, principalmente agora com LGPD, que você vai centralizar todas as informações em um só lugar e de forma automática, então não precisa ficar repassando papel, vai ser tudo automático. E além disso vai tirar boa parte da demanda que tem no departamento pessoal e passar para os funcionários, e vocês vão ter tempo para agregar cada vez mais, entendeu? Então, não sei se vocês conhecem essas plataformas, se vocês não conhecem, me falem que eu tenho tenho uma boa indicação aí para vocês, ok? Então essas são as dicas aí e essas são as diferenças. Eu peguei aqui os pontos que, quando eu estava no escritório de contabilidade, eu fazia e comparei com os pontos de depois que eu fui para a empresa, qual é a diferença que eu vi, né? Como eu era no escritório e como eu passei a ser depois que eu trabalhava na empresa, né? Então eu fiz essa comparação e elenquei aqui
as principais diferenças, né? Qual o comportamento que o profissional de DP tem que ter no escritório e qual o comportamento que ele tem que ter numa empresa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha dúvidas, deixa aqui nos comentários e agora eu vou ler aqui um pouquinho do que vocês falaram, porque eu vi que vocês falaram um pouquinho, não sei se tem alguma dúvida ou alguma pergunta. Se tiver, eu vou ver agora. DP Consultoria, boa noite. A live da loucura da Folha, é isso. Esse é o nome. Live Detox. Outro nome bom. Eu tenho muitas empresas de construção civil. Alocação de mão de obra até amanhã é surto dia e noite. Construção civil, você tem os tomadores e você tem retenção de INSS que tem que lançar, são várias guias de INSS, do fundo de garantia você tem a 150, 155, sei bem do que você está falando. Chamo por Deus, é primo, a Dinho falou aqui. Alguém chama SAMU porque o DP vai precisar. Muito bom. Ramon, gratidão, digo eu, Ramon. Meu sonho é trabalhar em uma única empresa. Cara, depois que trabalho em escola de contabilidade, é quase um sonho trabalhar em uma empresa mesmo, tá? Só que quando você trabalha em uma empresa, as suas responsabilidades são outras, né? Você continua tendo uma rotina muito intensa, só que a sua rotina não se resume mais a só rotina e apagar incêndio, né? Apagar incêndio até que sim, mas não é só rotina, né? Você tem muito atendimento a funcionário, participa muito de reuniões, tira muitas dúvidas ali de funcionários diversos, responde muitos e-mails, manda muitos relatórios para outras equipes, fornece muitos relatórios gerenciais para os gestores e para os diretores. Então você acaba tendo outras demandas que hoje você não tem no escritório, tá? Mas, cara, sem comparação você trabalhar no escritório do que trabalhar numa empresa, tá? Na empresa, eu particularmente gosto bem mais, entendeu? Porque você consegue ter a gestão 100% daquela empresa, entendeu? Então eu acho que quase um sonho mesmo. É muito bom. Ramon botou exatamente. Fora as 527 mil CCTs, é isso. E os acordos, né? Imagina, tu fazer um acordo coletivo com cada empresa. Você tem 30 empresas, 30 acordos coletivos diferentes que você vai ter que ficar debatendo lá com o sindicato para vocês conseguirem chegar num consenso e fechar o acordo coletivo. É complicado. Quero trabalhar nesse escritório onde não se faz administração de benefícios nem apontamento de ponto. Então, tem muitos escritórios que não cuidam nem de benefícios. Geralmente a empresa deixa um funcionário interno para cuidar disso e de ponto também, tá? Essas duas coisas são coisas que geralmente são feitas pela empresa, tá? Mas, claro, depende muito do contrato que o escritório tem com a empresa e da necessidade da empresa, né? Tem algumas que devem passar. Eu criei meu Insta no DP para ajudar clientes que eu atendo. Pô, que legal. Muito bom. Muito bom. Você também. Essas plataformas são a salvação, automatização. É isso. Eu falei demais, estou te conhecendo hoje. Seja bem-vindo, Eloy. Fica à vontade, aqui o canal é nosso. Estou em escritório pequeno e também faço folha de ponto. Ó o Ramon fechando folha. É bom que quando você consegue estar no escritório que já faz ponto e benefícios, cara, você já está quase pronto para trabalhar numa empresa, né? Porque você já está fazendo todos os processos. Só lidando ali com os funcionários que você não está, né? Participando de reuniões junto com a diretoria, essas reuniões do dia a dia e coisas do tipo. Mas é um meio caminho andado aí para vocês dois, entendeu? Essas são as diferenças que eu tive entre trabalhar no escritório e trabalhar numa empresa. O escritório que eu trabalhava também era muito pequeno, né?
Apesar da gente ter 80, 90 empresas mais ou menos que a gente fazia, folha, a parte de ponto e benefício a gente não fazia lá, o cliente que fazia. A gente fechava só toda a rotina de departamento pessoal, tirando esses 2 pontos, tá? Bom, senhores, mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Senão eu vou terminar aqui a live. Já falei muito, se deixar vocês sabem que eu falo aqui até amanhã. Ainda mais sobre departamento pessoal, nessa área que eu já atuo há 13 anos. De todos os pontos de vista diferentes. E é isso. Nossa, tá muito calor aqui no Rio. Meu Deus do céu. Tá fazendo 50 graus aqui. Jesus. Senhores, é só isso. Mais alguma dúvida? Seja bem-vindo, Eloá. Espero que você tenha gostado. Precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. Beijão para todos, boa noite, abraço aí, se cuidem, e a partir de semana que vem teremos novidades aqui no canal, teremos muitas lives legais e muita coisa legal, a começar por essa live do fechamento do mês, eu sobrevivi, tá? E vamos ter um convidado nessa primeira live, vamos ter convidado, vou trazer um Danone alcoólico aqui, né? Se é que vocês me entendem. E vou participar da live já bebendo, conversando com vocês sobre os assuntos que vocês quiserem abordar. Vou trazer aqui pessoas que também vivem, né, no departamento pessoal e sofrem também esses fechamentos assim como a gente. Vou trazer essas pessoas para cá e a gente vai dialogar aqui. A intenção é a gente criar um ambiente descontraído, né? Quase que não sai. Descontraído e esquecer um pouquinho, né? Se preparar para o próximo mês, para o próximo fechamento, tá bom? É isso. Brigadão, meu povo. Tchau, tchau. Boa noite. Se cuidem. Qualquer coisa que precisarem, só me mandar aqui no direct. Esse canal é nosso, tá? Vamos junto. Estaremos aqui nos bons e nos maus momentos juntos. Tchau, tchau.